E aí, galera, prontíssimos, afiadíssimos para mais uma aula de biologia? É isso aí, professora Tabita, junto aqui com o nosso colega Sâmio, né? E juntinhos nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui da unidade 1. Vamos lá então para o material? Essa é a nossa aula 9.1 e nessa aula tem novidade. Vamos lá? A gente vai falar sobre os reinos dos seres vivos, parte 1, onde nós vamos falar deste grupo de micro-organismos, tá? Que não tem só os micro, a gente vai ter representantes que a gente chama de pluricelulares, então são capazes de serem visualizados sem a utilização de microscopia, tá bom? Mas estamos falando de quem? Reino Monera e reino protista. Ok, então vamos lá para a nossa habilidade. E na habilidade desta aula, vamos reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Lembram que energia é necessária para as ações vitais. Para a manutenção de cada espécie é preciso ter energia. Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Tudo bem? Vamos lá então. E atualmente, gente, é considerado, tudo bem, 5 reinos. E aí a gente destacou bem colorido para você não esquecer, tá? Então nós vamos ter o reino Monera. Canetinha, venha para cá. Deixa eu usar o marcador, então. Reino Monera, o reino protista ou protoctista e o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Então, quando eu falo Plantae e Animalia, é fácil dizer que são do grupo dos animais e das plantas, tudo bem. Quando eu falo do reino Fungi, há algumas pessoas que confundem, mas a gente lembra fungos, reino Fungi. Agora, quando chega nas moneras e nos protistas, aí dá uma certa confusãozinha, tá bom? Mas essa confusão vai acabar na aula de hoje. Tamo junto? Então, bora lá! Essa classificação foi proposta pelo pesquisador Whittaker em 1969 e até hoje é uma das mais aceitas e estudadas no ensino fundamental e no nosso ensino médio aqui, mediação tecnológica. Vamos embora? Olha lá. Então, tudo isso começa a partir de um nomezinho, tá? Chamado de taxonomia. Professor, o que é esse trem, hein? O que é essa taxonomia? Ela vai ser a ciência responsável pela classificação dos seres vivos. Então, a partir deste momento, a gente vai conseguir entender por que esses organismos recebem uma classificação e por que eles estão em 5 grupos, né, específicos. Justamente devido às características que os fazem ser classificados, tá bom? Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui prático em relação a essa classificação. Quando a gente fala lá, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, quando você passou ali por todas as etapas do fundamental, você recebe essa classificação de 7º ano, 8º ano, primeiro ano, 5º ano, né? Enfim, tudo isso está classificado, essa classificação, ela é estabelecida a partir das características, tanto de faixa etária, quanto do perfil, né, de desenvolvimento, tá? Da sua habilidade ali com alguns conceitos que elas vão, a cada nível, elas vão se aprofundando, ou seja, elas vão acompanhando o desenvolvimento desse ser, tá bom? Então, os seres vivos também recebem essa classificação e nessa classificação é respeitada as características de cada grupo, certinho? E para respeitar essa classificação, a gente tem, então, a nomenclatura também apoiando esse processo, tá?
Então, classificação é o quê, prof? Ela vai consistir em colocar os indivíduos em grupos com base em critérios, tá? Eu vou colocar aqui os animais que se locomovem sobre 4 patas. Não, eu tenho organismos, animais que se locomovem por 2 patas, os bípedes ou os quadrúpedes. Não, eu tenho animais que se locomovem utilizando asas. Aí vai existir aquelas situações, né? Se tem asas, são aves. Pois é, mas o morcego também tem asa e não é uma ave, sim um mamífero, tá certo? Então existem sempre em cada regra, existem exceções e a gente sabe disso. Mas você vai observar outras características desses indivíduos para adequá-lo em cada grupo. E a nomenclatura também é importantíssima, porque ela vai dar o nome aos indivíduos. Quando nós nascemos, nós não somos registrados, olha aqui para mim. Quando nós nascemos, o bebê, antes de sair da maternidade, às vezes, ele já recebe um registro. E aí o pai e a mãe vão dar o nome a essa criança. Pois é. Então, as coisas entre os animais racionais não é bagunçado assim, não. Pelo contrário, é muito bem organizado, tá? Então, eles também recebem um nome a partir do momento que eles são descobertos, tá? Muitas vezes, se a pessoa que descobriu, fez essa descoberta desse representante, desse ser vivo, seja ele uma bactéria, seja ele um mamífero, seja ele uma ave, enfim. Se essa pessoa descobriu, normalmente a pessoa dá o nome, né? Coloca o nome ou sobrenome dela no animal, tá? Mas tem todo um rigor científico, tem toda uma etapa para você dizer e começar a dar o nome desse animal com o seu próprio nome, tá bom? Mas, então, existe a nomenclatura para dar o nome a esses organismos e existe a classificação que vai respeitar esses critérios para enquadrá-los em cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, tá? Vamos continuar? Olha lá. Vamos lá. Então, vamos, enfim, chegar ao reino Monera, tá bom? No reino Monera, como nós vimos na aula, né, anterior, nós falamos já um pouquinho disso e a gente viu que esse reino nós vamos encontrar organismos microscópicos, não é? Olha lá então as principais ou os principais representantes, tá, desse reino. O reino Monera, ele vai ser composto pelas bactérias, ok? Pelas cianobactérias e pelas arqueobactérias. Então, nós temos 3 representantes dentro desse reino. Agora, por que esses 3 representantes são classificados dentro deste reino, prof? Olha só, porque eles têm critérios, têm características que são para esse grupo. Quais são essas características? Para estar dentro do reino Monera, esses seres são necessariamente muito simples, eles têm que ser unicelulares, tá? Ou seja, uma única célula, o corpo todo desse indivíduo é dotado de uma única célula e tem uma célula simples chamada procariota, que nós vimos já e nós sabemos o que é uma célula procariota, ou seja, uma célula desprovida de separação. Deixa eu colocar aqui. Ó, prof não é muito boa de desenho não, mas vamos lá. Aí deixa eu mudar a canetinha aqui. Tá lindo, né? Que se quiser desenhar aí, desenha junto comigo. Ó, então as moneras, aqui eu tô desenhando uma bactéria, tá? Elas têm, né, material genético. E elas têm os ribossomos. Ficou lindo, né, gente? Fala aí. Sério, para de rir. Tá top. Tá assim. O vermelhinho é a parede celular. O azulzinho é a membrana plasmática. O branquinho ali, deixa eu colocar como se fosse... mas não vai ficar bom, não. Amarelinho, mas deixa quieto. Deixa assim mesmo. Esse branquinho onde estão esses pontinhos pretos é o citoplasma, ou citosol. E os pretinhos, prof, são os ribossomos, muito bem. E quando a gente fala de uma célula procariota, esse material genético, que é o DNA, ele está disperso,
né? Foi isso que a gente viu ali na última aula. Então, por isso que eles são ditos animais ou organismos muito simples. Que eles não são muito complexos nas suas estruturas internas e externas. Vamos seguindo? Ok. As bactérias que representam, né, do grego bactéria, que significa bastão, são encontradas em todos os ecossistemas da Terra. Galera, pensa aqui comigo. Todos. Não é um ou outro. São todos os ecossistemas. Olha aqui para mim. Tem gente que fica paranoica quando a gente fala um negócio desse, mas é uma realidade. Então, na parede, lá dentro do seu banheiro. Mas professor, eu lavo 3 vezes durante o dia. Caramba, eu vou te contratar, eu vou te chamar para lá para casa. Tá? Mas tem gente que né? Limpa, lava, queridos. Nós precisamos lembrar que elas estão dispersas na atmosfera, né? Estão aqui, ó, no ar. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito bem de um sistema que é o nosso defensor, que tem os nossos soldadinhos, chamado de sistema imunológico. Porque a gente entra em contato com esses micro-organismos diariamente. Para isso, precisa estar com o sistema imunológico fortalecido para combater todos esses agentes do mal aí, tá certo? Mas a gente vai ver que existem bactérias do bem. Bactérias do bem. Vamos dar continuidade? Você lembra dessa imagem aqui? Desse objeto que ele está sendo segurado por essa mão bem protegida com essa luva? Pois é a placa de Petri. E aqui a gente tem uma colônia de bactérias, tá? E aí é onde a gente consegue fazer esse cultivo, né, dessas bactérias para fazer os estudos necessários para testar o tipo de antibióticos, para saber quais tipos de vitaminas ou antibióticos que essas bactérias podem estar produzindo. Enfim, elas são utilizadas em vários recursos do nosso cotidiano. Então, a gente vai ver isso aqui também durante a aula, tá bom? Então, como elas são encontradas em todos os ecossistemas da Terra, elas são de grande importância, tanto para a saúde quanto para o ambiente e também na questão econômica dos nossos ou dos países como um todo, não é só o Brasil. Vamos seguindo. A importância das bactérias está relacionada às ações que elas vão desempenhar. E uma das ações mais importantes, quando a gente fala em ciclagem ou reciclagem de matéria, e aí vocês mais lá para frente, a gente vai estudar sobre cadeias alimentares e a gente vai ver que dentro das cadeias alimentares há o fluxo de matéria e também o transporte ou a transferência de energia de um nível para o outro, tá? Então, as bactérias decompositoras, elas vão agir nessa ciclagem de matéria. E a gente pode ter essas bactérias, tanto as que gostam de oxigênio, quanto as que não gostam do oxigênio, ou seja, elas vivem sem a presença do oxigênio. Um exemplo é a bactéria que provoca o tétano. Onde você consegue ser contaminado por uma bactéria que vai causar o tétano? Em ambientes oxidados, tá? Pregos enferrujados, algum ferro onde você está brincando ali, se corta, tá bom? Então, a primeira coisa que é quando você chega num pronto atendimento, se tiver um corte, qual foi o instrumento que te perfurou, que te cortou, tá? Porque aí eles já vão usando a antitetânica para poder impedir a ação dessas bactérias que vivem nesses ambientes anaeróbios, tá bom? Então, vamos seguindo. Há também aquelas que podem provocar doenças, são chamadas patogênicas. Ok? Aí a gente tem uma chavezinha que diz o seguinte: amiga, me fale, como que era o rosto desse matador de bactérias? Aí eu fiquei imaginando, nessa bactériazinha, a bichinha tá ali, tá tensa, né? Ela tá assustada, tá meio apavorada, que ela foi atacada, né? Ela foi
As suas parceiras foram eliminadas, na verdade, porque ela tá ali e sobreviveu, né? Aí, olha só o que acontece. Então ela vai narrando, aí ele pergunta como é que era esse matador de bactérias. Ela diz, ele era retangular e tinha muita espuma em volta. Ou seja, é muito simples essa charge, mas ela traz uma lembrança de uma situação muito básica. Olha aqui para mim. Básica. Quando você entra na fase de ir à escola, já muito pequenininho, as professoras todas, ou todo o ambiente dessa escola, ela é preparada para receber esses pequenos. E aí eles são ensinados a higienização bucal. Você lembra dessa fase? Pois é. A higiene antes da alimentação, que tem que ser seguida até hoje. Muita gente ainda mais chega na adolescência, né? Aí parece que bagunçou foi tudo. Pega o lanche sujo com a mão suja do outro colega. E aí, tem gente que cai no chão, ela passa a mão e vai comer do mesmo jeito. Já contaminou, né, gente? Só que se você tiver com seu sistema imunológico bem estruturado, vai estar tudo tranquilo, porque ela vai dar eles vão combater isso aí. Mas tem que evitar, tá bom? Que a gente às vezes não sabe o que pode vir, pode dar uma mudança interna, né? E aí a sua imunidade, mas eu tô alimentando bem, tô dormindo bem, mas o meu sistema imunológico era para estar bem. Só que aí você pode ter uma notícia que não estava prevista, né? E aí, normalmente, a gente, quando recebe uma notícia ruim, o impacto ele provoca também essa redução, quer dizer, então você pode ter algum problema aí, tá bom? Vamos lá, então, higienização nas suas mãozinhas é importantíssimo, tá? Então, vamos continuar aqui. Além da importância das bactérias, também para as indústrias, tanto para as indústrias de fermentação, tá? E aí aqui a gente está dando esse exemplo, onde você utiliza os lactobacilos. Esses lactobacilos são bactérias, tá bom? Que realizam o processo de fermentação transformando o leite em coalhada, tá? Então esse é um processo natural que a gente falou aí. Fermentação é aquele processo básico. E as bactérias do tipo lactobacilos vão fazer isso. E a gente tem a coalhada, que é maravilhosa, deliciosa, com açúcar e farinha. Gente, né? Tenho certeza que vocês estão aí animados. É uma delícia. Você gosta também, Sami? É bom, né? É bom. Pois é. Mas a gente também tem a questão dessas bactérias, olha aqui, nas indústrias de farmácias, tá? Para fabricação de insulina, para fabricação de enzimas, para fabricação de antibióticos. Elas são exploradas assim no máximo. E também na biomedicina, biotecnologia, elas também entram aí auxiliando várias situações de pragas, tudo, mas a gente vai ver isso mais lá para frente, tudo bem? Então elas são muito importantes para vários desses setores. Vamos dar continuidade. Olha só, elas também são muito importantes para as plantas. Sabe por quê? Porque essas bactérias do bem, elas vivem nos nódulozinhos, nas raízes das leguminosas. E lá nas raízes dessas leguminosas, elas vão fixar e permitir que as plantas utilizem o nitrogênio. O nitrogênio, gente, é importantíssimo para que esse vegetal desenvolva, forme as suas folhas. E a gente sabe que as folhas é onde ocorre o processo fotossintético, então elas precisam ter folhas bonitas, vivas, robustas para poder, então, realizar e se manter, né? Para fazer o processo de fotossíntese. Então, quando a gente fala em bactérias do bem, nós estamos falando dessas bactérias chamadas de nitrificantes. Por quê? Que vivem ali nas leguminosas, tá? Olha lá. Então, o nitrogênio, ele tá ali, ó, na atmosfera. Só que, nessa forma, ela não tem muita serventia para o vegetal. Aí vai precisar desse apoio, dessas bactérias nitrificantes, para transformar esse nitrato. E aí, dessa forma, eles vão conseguir absorver quando elas estiram ali através das raízes, tá bom? E aí vão incorporar no seu desenvolvimento. Tudo bem?
Vamos dando continuidade aqui. Aí a gente também tem essas bactérias que vivem ou que formam, constituem a nossa flora intestinal ou microbiota intestinal. Pois é, gente, aqui dentro do nosso organismo nós também temos esses micro-organismos. Aqui vai estar tanto bactérias, tá bom? Quanto fungos também. Vamos dar uma olhada nessa próxima imagem. Olha aqui. Isso aqui que vocês estão vendo no rosinho mais claro são as microvilosidades do nosso intestino, tá? Essas microvilosidades, elas servem para aumentar a absorção de todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. Só que aí dentro existe uma região específica ali no nosso intestino, onde essa absorção toda acontece e, consequentemente, após o intestino delgado, nós vamos ter a formação do intestino grosso, que vai formar as nossas fezes, né? Aquilo que não é mais útil. Então, nesse meio de campo, nós vamos encontrar, então, as bactérias benéficas e as maléficas. Presta atenção aqui. As benéficas, ou as do bem, Lactobacillus acidófilos, Casei e Thermópilos, elas vão estar ali presentes sempre em maior quantidade do que as bactérias maléficas, tá? Então, as maléficas têm uma menor quantidade e vai sobressair, então, a população do bem. Só que existem também os fungos. A Candida albicans é um fungo, tá? É a mesma que dá lá o sapinho, né? Na boquinha do neném, tá? E a candidíase que vai provocar lá na genitália feminina também aquela coceira, aquele incômodo, dá um mau cheiro, enfim. Tá? É o mesmo fungo. Professora, o mesmo fungo tá lá no nosso intestino. Pois é. E aí, esses fungos, eles começam a reagir quando a sua... Olha aqui pra mim. Quando o seu sistema imunológico tem uma queda por várias situações, aí você vai ter essa flora intestinal reduzida e aí as do mal, né, as maléficas começam a se sobressair. Sabe uma coisa que foi constatado? Que o uso de adoçantes ativa essas bactérias, né, ou esses fungos, dá uma maior vitalidade ou vigor para esses fungos. E aí eles acabam prejudicando, fazendo algumas... eles desconectam as paredinhas das células, fazendo pequenas perfurações na parede do intestino. Olha que ruim. E isso pode desenvolver uma gastrite, né? Então, essa flora intestinal é importantíssima. Então, quando você toma iogurtes com os lactobacilos, você está ajudando essa flora intestinal. Tudo bem? Vamos continuar? Joga lá. Aí, agora vamos dar uma olhada na parte interna e externa, então, dessa bactéria do reino Monera. Então, você tem aqui, ó, algumas bactérias vão ter, além da parede celular, cadê? Além da parede celular, que tá aqui, ó. Quando fala de camada de peptídeo glicano, ela constitui a parede celular das bactérias, tá bom? Então, essa partezinha aqui mais clarinha, tá aqui, ó. E aí você tem a membrana, que é a linha primeira aqui que vai ficar cobrir esse rosinha, tá? Então, você tem a parede celular, tem uma membrana plasmática, tem o citoplasma, que é essa parte rosa, tem os ribossomos, os pontinhos em preto. Algumas bactérias vão ter o flagelo, que é essa estrutura de locomoção, vão ter as fímbrias ou os pílins, que são esses aqui, tá? Que permitem aí o contato dessas bactérias, né? As reações delas ao ambiente onde elas estão inseridas, tá? E algumas bactérias vão ter essa cápsula. Não são todas as bactérias que são encapsuladas. Aí a gente vai ter essa classificação de bactérias gram-positivas, gram-negativas, que a gente vai estudar mais pra frente. Tudo bem? Vamos lá, então? Bactérias são micro-organismos unicelulares, procariotos, podendo viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. Então, eis os formatos, os designs, né, dessas bactérias. Então, elas podem estar em formas de cocos. Aqui elas têm diplococos, 2 coquinhos, elas podem estar estafilococos, estreptococos, formas de caixa, formas de fila, tá? Nós vamos ter os bacilos, né? E uma das doenças acometidas por esse tipo de bacilos é a tuberculose, que tem esse formato.
O vibrião no formatozinho de vírgula, que aí a gente vai ter a questão da cólera, né? Vibrio cholerae, né? Que é o que causa dor da cólera. E a leptospira, que vai provocar a leptospirose, que é aquela doença do rato, da urina do rato, né? Então, essa que vai provocar essa doença, leptospirose, tá certo? Aí é o do tipo espirilo, tá bom? O vibrião é um tipo de espirilo, mas aí tem a classificação, que é o vibrião cholerae. Vamos lá, então? Agora a gente vai passar para o reino protista. Dentro desse reino, agora, como é um outro grupo, nós vamos ver características que vão definir quais são os seres vivos presentes nele. Lá, a gente tinha unicelulares, não é? Organismos que tinham células procariotas. Agora, aqui no protista, nós vamos ter organismos eucariontes. Vamos lá, então? Dentro dessa classificação, nós vamos ter os protozoários e as algas protistas. Presta atenção e anota isso aí. Quais são os protozoários, então, prof? Os esporozoários, os rizópodes, os flagelados e os ciliados, tá bom? Esses são os grupos de organismos protozoários. E as algas protistas, que podem ser ou multi ou pluricelulares. Vamos passando. A complexidade dessa célula eucariótica de um protozoário, ela é tão grande que ela sozinha vai executar todas as funções que os tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo. Ou seja, nós seres humanos temos vários órgãos que vão estar presentes em vários sistemas que vão permitir o funcionamento de todo o nosso organismo, correto? Só que no caso desses organismos aqui, dos protistas, você tem indivíduos unicelulares onde vai ter toda essa complexidade sendo realizada por esse indivíduo unicelular, tá? E aqui a gente tem algumas ilustrações de alguns deles. Vamos seguindo. Então, dentro dessas funções, nós temos a locomoção, a respiração, a excreção, que são formas de eliminar aquilo que não é mais útil, controle hídrico, porque esses organismos normalmente estão presentes dentro do ambiente aquático, então eles precisam fazer esse controle, tá? Reprodução e o relacionamento com o ambiente. Tudo é executado por uma única célula, galera. Todas essas funções aqui descritas aqui em cima são executadas por um único elemento, o único indivíduo unicelular, que conta com algumas estruturas capazes de realizar alguns desses papéis específicos, como em um organismo pluricelular. Imagine, né? A gente está falando aí de ser humano e de um organismo microscópico, tá? Onde a gente vai ter os protistas. Mas eles ambos têm essas complexidades. Segundo a classificação dos seres vivos em 5 reinos, Whittaker, em 1969, um deles, o dos protistas, agrupa organismos eucariontes. Então tá, prof. Lá nas moneras, no reino monera, onde eu tenho as bactérias, as cianobactérias e também as arcobactérias, eu vou ter organismos procariotos, certo? Ou seja, que tem a célula procarionte, que é desprovida da separação do material genético do citoplasma. Não tem membrana, só tem um nucleóide ali onde está o DNA. Aqui eu vou encontrar organismos eucariontes, que tem sim um núcleo que delimita ou que separa o citoplasma do material genético desses organismos. Tudo bem? E nós vamos encontrar também organismos unicelulares, pluricelulares, autótrofos e heterótrofos. Lá nos moneras, a gente vai ter também organismos autótrofos, que são as cianobactérias, tá? E organismos heterótrofos, que são o restante dos grupos, tá certo? Então, aqui também você tem essa classificação dos autótrofos e heterótrofos. Lembrando que para realizar, preste atenção, para realizar ações ou vias metabólicas para ser um autótrofo, ou você vai realizar a quimiossíntese, ou você vai realizar a fotossíntese. Se for a fotossíntese, você vai ter que ter pigmentos de clorofila, tá bom? Vamos seguindo. Neste reino se colocam as algas. E aí a gente tem as unicelulares. Quais são, profs? As algas protistas unicelulares. Então você tem aqui, ó, deixa eu destacar de outra corzinha. Olha, esse verde é bonitinho.
as euglenófitas, as pirrófitas e as crisófitas, tá? Também chamadas de diatomácea, e as pirrófitas também chamadas de dinoflagelados. E há as multicelulares, essas multicelulares são visíveis, né? Então aqui a gente tem o sargaço, que é um exemplo dessas algas. Então você vai ter as clorófitas, que também eram chamadas de algas verdes, as rodófitas, algas vermelhas, e as feófitas, feofícias ou feófitas, as algas pardas, tá bom? Então dentro desse grupo você tem um grande envolvimento de seres, né? Vários organismos ocupando ambientes também bem distintos. Cada um deles vão ter uma função no ambiente que eles estão, tá? Então vamos lá. Os protozoários são protistas heterótrofos. Além das algas unipluricelulares, você também vai ter quem? Os protozoários, que são protistas heterótrofos. Então, eles vão ter que obter alimento, eles vão ter que consumir o alimento que esteja disponível no ambiente onde eles estão. Vamos dar uma olhada, então. A célula de um protista é semelhante às células de animais e plantas, mas há particularidades. Então, quando eu pensar no protista, eu tenho que lembrar que temos essas algas, esses grupos de algas. E nós vamos ter também esse grupo de organismos animais, os protozoários, né, os pequenos ou microscópicos. Os plastos das algas são diferentes dos das plantas quanto à sua organização interna de membranas fotossintéticas. Então, aqui nessa imagem, você vai ter, tem três, três protozoários. Cada um deles aqui, nessa imagem, está especificando um tipo de movimento, tá? Um vai utilizar cílios, que são essas pequenas estruturas que vocês acham que eu não estou nem conseguindo ver, mas eu estou colocando aqui, ó. São pelinhos, cílios, né? Ao longo desses animais, no caso do queso paramécios. Aí nós temos os flagelados e nós temos os pseudópodes, tá? Aqui é uma representação de uma ameba. E aí, esses pseudópodes, essas projeções do citoplasma, formam como se fossem pés para ajudar na locomoção e muitas vezes englobam também partículas do ambiente, tá? Vamos seguindo. Ocorrem cílios e flagelos para a locomoção, como a gente ilustrou ali anteriormente. A célula do protozoário tem uma membrana simples ou reforçada por uma capa externa proteica ou ainda por carapaças minerais. Então, você pode ter uma estrutura a mais de proteína ou de minerais, como quanto os protozoários do tipo decamebas, que são as amebas, tá? Então, existem esses grupos dentro desses protozoários que utilizam esses pseudópodes com essa proteção a mais. Por isso, gente, que quando a gente vai combater um inimigo, a gente precisa estudar muito bem e ter o máximo de informações, né? Para que a gente consiga rapidamente resolver a questão, resolver a parada. Por isso, deixa eu falar isso aqui que isso é importante. Por isso, ó, aqui, bora lá? Por isso é importante o projeto Genoma. Porque quando você tem as informações genéticas de um determinado grupo, você consegue fazer deduções ou previsões, né, das ações. E é muito mais rápido você chegar a um determinado tipo de vacina, tá? Para fazer aquele controle ali daquela pandemia ou endemia. Tudo bem? Então, isso já existe e isso é um ponto positivo favorável para a gente, tá? Que antigamente não tinha. Joga lá no quadro, então. Vamos na sequência. Aqui a gente tem, então, a ameba, tá? Esse protozoário que utiliza esses pseudópodes para a sua locomoção. Nós vamos ter vacúolos digestivos, nós vamos encontrar vacúolos contráceos para expulsar a quantidade de água que vai ficar retida ali naquele animal, dependendo do meio onde ele está, porque ele precisa se... Aí tem aquele controle do ambiente interno, do ambiente externo, que a gente vai ver aquelas noções lá na química, né? Meio hipotônico, meio isotônico, tudo bem? E aí a gente tem a membrana plasmática, ou membrana celular, e o citoplasma celular. Obviamente, como é uma célula eucariota, eu tenho a presença do núcleo, e nesse núcleo, o material genético.
Os protozoários constituem um grupo de eucariontes com cerca de 20 mil espécies. Pensa, só que vai batendo ali são os insetos, né? Os artrópodes, que tem um número maior de animais e de diversidade. É um grupo diversificado, sim. Heterogêneo, sim, tá? Porque envolve micro-organismos unicelulares, organismos macroscópicos, como as algas pardas, né? Algas feófitas, rodófitas, enfim, que evoluiu a partir dessas algas mais simples, que as algas unicelulares. Tudo bem? Diatomáceas, dinoflagelados. Vamos lá. Os protozoários são, na grande maioria, aquáticos, vivendo nos mares, nos rios. Então, quando você lembrar daquele banho lá no final de semana, você lembra que pode ter ali, pode não, tem muitos protozoários ali tomando banho junto com você, tá bom? E quando você bebe essa água também, né? Tanques, aquários, poças, lodo e terra úmida. Há espécies mutualísticas e muitas são parasitas. Essas espécies mutualísticas vão estar presentes no trato intestinal de muitos organismos, inclusive no nosso. E muitas são parasitas de invertebrados e também de vertebrados. Fazem parte do plâncton. O que é esse plâncton? É todo ser vivo que vai estar em suspensão na água de rios, lagos e oceanos, que são carregados passivamente pelas ondas e correntes. Então, quando eu penso no ambiente hídrico e quando eu vejo aquele movimento na superfície dessa água e eu não consigo ver, muitas vezes eu não consigo ver, mas quando você dá aquele mergulho, você não vê aquele parece um monte de sujeirinha, né? Então ali está misturado o plâncton. Só que dentro desse plâncton nós temos uma classificação. E existem os fitoplânctons. Fica aí, vamos lá, olha só. No plâncton distingue-se então esses grupos. O fito, e a gente vai ver os zooplânctons já já. O fitoplâncton corresponde aos produtores, aos organismos produtores, fotossintetizadores, que realizam a fotossíntese, né, galera? E esses organismos, dentro do fitoplâncton, né, são as algas ali, que vão corresponder a 90% de todo o oxigênio disponível no planeta. Então, são elas, não é a floresta que produz. O que a floresta produz, ela também consome, tá? Mas é essa quantidade de oxigênio disponível pelo fitoplâncton, dessas algas protistas, que são responsáveis pelo oxigênio que todos os outros seres vivos vão estar utilizando na sua respiração. E aí a gente tem o zooplâncton. Os organismos consumidores, isto é, heterótrofos, representados principalmente por protozoários, pequenos crustáceos e larvas de muitos invertebrados e peixes, tá bem? Então aqui a gente tem várias ilustrações aqui desses representantes, tudo bem? E aí a gente tem agora uma paródia. E essa paródiazinha, olha aqui pra mim. Essa paródia aqui, olha para mim, presta atenção. Professor Silvinho Santos tem duas paródias super tops a respeito do reino Monera e do reino protista. Então vocês vão ficar aí com a paródia dos protozoários do reino protista, tá bom? E aí depois a gente vai lá para nossa revisão. Um beijo, fica ligado aí na paródia, viu? Vamos se animar aí, galera. Vamos estudar o protozoa. Sigo. Vou te explicar aqui. Os seres do reino protista são seres eucariontes, então se ligue aí. Vivem no solo ou na água, eles têm a vida livre, pode estar aqui ou em qualquer outro lugar, podem até causar doenças e se dividir. Como uma forma de defesa, protozoários são os esporozoários, os apodíceos flagelados ciliados, que são seres heterotróficos, precisam de outros seres para serem alimentados.
E tem também as algas unicelulares, que vivem na água dos rios e dos mares, que realizam fotossíntese, são seres autotróficos sempre que precisarem. Fazem a simiparidade para se reproduzir, vão se espalhar por todo o meio ambiente. No solo ou na água eles vão existir. Se precisar, fazem a simiparidade para se reproduzir, vão se espalhar por todo o meio ambiente. No solo ou na água eles vão existir. Vou te explicar aqui. Os seres do reino protista são seres eucariontes, então se ligue aí. Vivem no solo ou na água, eles têm a vida livre, pode estar aqui ou em qualquer outro lugar, podem até causar doenças e se dividir como uma forma de defesa. Protozoários são os esporozoários, isopodizes flagelados ciliados, que são seres heterotróficos, precisam de outros seres para serem alimentados. E tem também as algas unicelulares, que vivem na água dos rios e dos mares, que realizam fotossíntese, são seres autotróficos sempre que precisarem. Fazem a simiparidade para se reproduzir, vão se espalhar por todo o meio ambiente. No solo ou na água eles vão existir. Se precisar, fazem a simiparidade para se reproduzir, vão se espalhar por todo o meio ambiente. No solo ou na água eles vão existir.